na Rede Arquinite. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Olá, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o diácono Edu e está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela nossa Rede Arquinite, da Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo e da Web Rádio Profecia. Mais um dia na presença do Senhor, mais um programa, mais uma oportunidade de partilharmos um pouco da palavra de Deus, de clamarmos, de pedirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da nossa vida, por todas as nossas necessidades, por cura, por libertação. É sempre uma oportunidade, é bom e agradável ao Senhor nós louvarmos e bendizermos o seu santo nome. E para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria ter você novamente nesse programa, que seja um programa abençoado. Mas, para que as bênçãos venham sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos familiares, todas as pessoas que nós colocamos as intenções, nós vamos clamar a presença do Espírito Santo. Começamos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você pode desde já, meu irmão, minha irmã, juntos, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que Ele possa conduzir esse programa conforme for da vontade do nosso Senhor. Aquilo que for do agrado, aquilo que for da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, seja feito. E eu começo clamando: vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas necessidades, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas misérias. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos batizar com esse fogo abrasador. Vem, Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como orar, por isso nós clamamos: vem, Espírito Santo, vem nos dar esse ânimo redobrado, aumentar em nós a força para que possamos continuar essa caminhada. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos colocar todo esse programa na vossa poderosa intercessão. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Quero mergulhar nas profundezas
do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a você pegar sua Sagrada Escritura para refletirmos sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesse programa de hoje. Nós iremos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 55. Lucas 24, do 13 ao 55. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido
enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Quantas e quantas vezes, mesmo com os olhos abertos, nós preferimos não enxergar aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. O foco é o caminhar dos 2 discípulos que fogem de Jerusalém para Emaús. Esse evangelho narra esses 2 discípulos saindo de Jerusalém, aonde o projeto, entre aspas, aqui o projeto de vida deles deveria acontecer. Eles estavam esperando um Messias que fosse fazer as coisas diferentes, que fosse talvez ser um Cristo mais politizado, que fosse ser o rei da forma que eles imaginavam. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, eles se depararam com um projeto que cessou na cabeça deles naquela cruz. Aquela cruz para eles foi o fim. E mesmo, reparem, caríssimos irmãos e irmãs, que mesmo
tendo a notícia das mulheres, tendo a notícia dos amigos, dos discípulos que foram, eles preferiram desistir. Eles estão desanimados porque esperavam uma vitória política e humana, não a cruz. Muitas vezes estamos tão focados em nossos problemas e frustrações que Jesus caminha ao nosso lado e nós nem percebemos, meus irmãos. Eu tenho certeza que você já se deparou com uma situação bem parecida como essa. Que é preciso Jesus se manifestar diante de você para que você verdadeiramente o reconheça. Voltar para casa, voltar para o zero, nunca é bom. A gente começar do zero, do nada. Eu aqui, para ilustrar, aqueles joguinhos que nós temos, que você vai rolando os dados e você vai pulando as casinhas. Aí quando chega numa casa, com a combinação dos dados que você jogou, chega na casa, volte ao início. Quando isso acontece na nossa vida, voltar ao início é doloroso, não é fácil, mas nós não vemos essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçarmos a nossa vida para tentarmos fazer direito dessa vez. É mais uma oportunidade que o Senhor quer nos dar. O que tem impedido você de enxergar a presença de Deus na sua rotina? Às vezes no pôr do sol, e às vezes esse pôr do sol da nossa esperança nos cega para a luz da ressurreição. A gente deslumbra coisas tão maravilhosas na nossa vida e nós nos esquecemos do que verdadeiramente importa, é a nossa salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos, nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, entender que nem sempre aquilo que acontece de ruim, entre aspas, na nossa vida é o fim. E que nem sempre, quando é o fim, sinal que terminou. Às vezes o Senhor nos convida a voltar ao início, começar do zero. Será que o Senhor não tem feito você ter alguns livramentos, entre aspas, perder algumas coisas, para que você reconheça que com Ele tudo fica melhor, fica mais fácil? Não nessa facilidade humana que muitas vezes nós imaginamos, eu não vou ter problema. Se Jesus, se seus discípulos, se sua mãe teve tantas dificuldades, porque nós não haveríamos de ter. Mas precisamos reconhecer Jesus no caminho. Precisamos estar com os nossos olhos abertos. Vamos ouvir esse louvor e voltamos logo em seguida. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção.
te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Voltamos, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra que aquece o coração. No caminho, Jesus explica as Escrituras, ele vai narrando, ele vai falando dos profetas, ele fala de Moisés, ele vai falando que ele já havia sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Esse Cristo via sendo anunciado e ele falou durante os seus discípulos. Ele já havia anunciado que iria de morrer e que no terceiro dia iria ressuscitar. Ele não remove o sofrimento do passado, mas dá a esse sofrimento um novo sentido através da sua palavra. É Jesus nos explicando que tudo havia de acontecer. Ele iria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e verdadeiramente ressuscitou. É interessante ouvir os discípulos ao final já não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quantas e quantas vezes nós sentimos o nosso coração arder, mas mesmo assim a gente fica preocupado com os projetos, com aquilo que nós gostaríamos que fosse, e não de fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. A Bíblia não é um livro apenas de história, mas é o lugar onde encontramos esse Jesus vivo, esse Jesus ressuscitado. Você tem feito a leitura da Sagrada Escritura? Tem pessoas que só fazem a leitura, durante o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Será que você tem feito a sua Léxio Divina, a sua leitura orante? É ela que transforma a nossa cegueira em entendimento e prepara o nosso espírito para o milagre, para o grande milagre, para essa hora da graça, esse encontro com o Senhor, esse momento onde o nosso coração vai arder. Meu irmão, minha irmã, será que você tem se deixado ver o Senhor? Será que você tem se permitido enxergar o Senhor no seu dia a dia, na sua vida? Ou a cegueira ainda te impede? Será que você não percebe o seu coração
em chamas diante da presença do Senhor. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, vocês sabem que esse programa Hora da Graça nasceu de um momento de adoração e que nós fazemos, esse diácono tem feito em algumas paróquias, em algumas comunidades, essa Hora da Graça, que esse momento de adoração nasceu dessa adoração presencial. Quantas e quantas pessoas não sentem esse coração arder no momento de adoração? E você, meu irmão, minha irmã, o que te impede ainda de deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? É Ele quem aquece os nossos corações, é Ele quem nos faz enxergar. Outra parte interessante é quando tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Jesus responde: o que foi? Aí eles dão a seguinte resposta: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Na cabeça desses discípulos, Jesus ainda era um profeta poderoso, não era o Filho de Deus. Ele, mas reconhece, ele fez obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. O nosso Cristo, ele é muito mais do que histórico, meu irmão, minha irmã. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, é a nossa salvação. E eles acrescentam. Me perdoem, caríssimos irmãos, mas eles acrescentam: nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Meu irmão, minha irmã, quantos dias você tem estado afastado da presença do Senhor? Quantos dias você está longe da presença do Senhor? Será que você não precisa voltar ao seu primeiro amor? Será que você não precisa reler a Sagrada Escritura e compreender que salvação Jesus estava nos falando, de que reino o Senhor nos falava, que nos fala? É isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos, à luz do Evangelho, enxergarmos esse caminho, reconhecermos Jesus ao partir do pão. Mais adiante o Senhor vai falar, chama quase que eles de burro. Vocês são burros, vocês não têm inteligência. A pessoa que não tem inteligência, vocês não reconhecem que ele havia de passar por tudo isso, e mesmo o Senhor falando, contando a história como ela deveria acontecer, eles não reconheceram. Eles não reconheceram, mas nós vamos ver no próximo bloco quando foi que eles reconheceram e por que reconheceram. Será que você tem buscado esse encontro pessoal com o Senhor? Nesse último final de semana eu participei do retiro da pastoral da família da minha paróquia, e o meu padre falou uma coisa bem interessante. Às vezes nós não podemos comungar, né? Pessoas que vivem os casais de segunda união, situações especiais, nas peculiaridades da vida. As pessoas não podem comungar, você não pode receber Jesus dentro de você, mas você pode adorar Jesus, presença viva no Santíssimo Sacramento do altar. Você pode adorar o Senhor. Talvez você não possa comungar, mas adorar você pode. Será que você tem reconhecido Jesus no pão? Vamos ouvir mais um louvor e voltamos logo em seguida. A sombra vai se abrindo quando a
que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que onde passa queima. O teu amor todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. A humanidade luta, sofre, espera. É terra seca e no céu não há nuvens, mas a vida não lhe faltará. E a esperança brilhará para sempre. Contigo unidos, ó fonte de água viva, tua presença o deserto acabará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Voltamos, caríssimos irmãos. O parte do pão, o encontro eucarístico. Esse é o ápice do relato dessa passagem deste evangelho riquíssimo. E esse ápice acontece na mesa eucarística. Ao verem Jesus repetir o gesto da última ceia, de tomar o pão, abençoar e partir e entregar, os olhos dos discípulos de Emaús se abrem. Jesus se torna visível no momento da partilha da Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Imediatamente após ser reconhecido, ele desaparece, pois agora ele vive dentro deles, ele vive na comunidade, ele vive na família.
Será que Jesus Cristo tem vivido na sua família? Será que você tem reconhecido? Será que você tem buscado essa experiência, essa intimidade com o Cristo Eucarístico? Será que você tem buscado essa intimidade com o Cristo Eucarístico? Ele que se dá no pão. Um Deus tão grande que se faz pequeno para caber dentro de cada um de nós. Às vezes nós falamos na oração: Senhor, basta uma gota do teu sangue preciosíssimo e nós seremos libertos. Meu irmão, minha irmã, já falamos aqui no programa Hora da Graça. Esse preciosíssimo sangue está presente toda missa. Toda missa esse sangue se faz presente. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Será que você tem valorizado essa presença de Jesus vivo na Santa Missa, nos momentos de adoração? Será que você tem reconhecido Jesus ou você só está vendo ainda o pão? Costumo falar sempre na Hora da Graça e aprendi com um padre que passou ao longo da minha história. Você pode não ver Jesus, você pode não sentir Jesus, você pode não ouvir Jesus, mas você tem que ter uma certeza no teu coração que é Jesus, presença viva no Santíssimo Sacramento do altar, porque Ele mesmo disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele não disse simboliza. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos nesse programa, dai-nos a graça de o reconhecermos quando o nosso coração fica abrasado, aquecido na sua presença. Dai-nos a graça de o reconhecer, Senhor Jesus. Dai-nos a graça de abrir os nossos olhos para enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo nos momentos difíceis. Ter fé não significa que não vai acontecer problema na sua vida, não, meu irmão. Mas é com a sua fé que você vai dar resposta para esses problemas que acontecem. Por isso nós precisamos crer, nós devemos buscar na Eucaristia, buscar na oração, buscar na comunhão fraterna essa presença de Jesus na nossa vida. Por isso, Senhor, nós te clamamos nesse programa, nessa Hora da Graça. Nós queremos sentir o nosso coração aquecido e queremos o reconhecer. Nós queremos abrir os nossos olhos. E meu irmão, minha irmã, nesse último bloco do programa, dessa reflexão, esses 2 discípulos, eles reconhecem que mulheres viram, os discípulos viram e mesmo assim eles preferiram desanimar. Que você não desanime, que você ouça as palavras de sabedoria. Às vezes um irmão, teu padre, teu diretor espiritual, fazer direção espiritual é muito importante, meu irmão, minha irmã. Que você possa ouvir o Espírito Santo conduzindo o seu caminho. E aqui eu peço, Senhor, fica conosco, pois já é tarde e o dia declina. Já está escurecendo. Quantas e quantas vezes não escurece na nossa vida? Quantas e quantas vezes nós caminhamos no pecado que nos leva para a escuridão, para as trevas? Quantas e quantas vezes as trevas do pensamento, a escuridão do pensamento, dos atos, do distanciamento da luz que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia declina. Nós queremos viver na sua presença, nós queremos viver ao seu lado. Fica conosco, peça, meu irmão, nesse momento. Senhor Jesus, fica comigo nesse momento tão difícil. Fica, Senhor Jesus, nesse momento da enfermidade. Senhor Jesus, fica comigo nos momentos em que eu me ver mergulhado nessa escuridão, na escuridão da depressão, na escuridão dos vícios. Fica comigo, Senhor Jesus. Seja minha luz
Guia-me, Senhor Jesus, para a tua luz. Conduza-me, Senhor Jesus, para a tua luz. Eu quero viver na sua presença. Eu quero o reconhecer na Eucaristia, Senhor Jesus. Eu quero sentir meu coração arder. Por isso, vem, Senhor Jesus, na minha vida. Vem, Senhor Jesus, porque eu reconheço que muitas vezes sou eu quem me afasto da vossa presença, sou eu que mesmo com o meu coração ardendo não reconheço, sou eu que mesmo na fração do pão eu não o reconheço. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter esse diálogo com o Senhor, que você possa reconhecer Jesus nas pequenas coisas, nos gestos mais simples, que você busque essa intimidade com o Senhor, com Jesus presença viva no Santíssimo Sacramento, com Jesus presença viva no irmão. Todas as vezes que fizeste isto a um destes pequeninos, é a mim que o fizeste. Então Jesus se faz presente também no irmão. Eu preciso amar o meu irmão, eu preciso perdoar o meu irmão. Caríssimos irmãos e irmãs, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para a bênção final. Enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro
Glórias a Deus. Nós te adoramos. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos por mais esse programa, por mais uma vez vocês estarem aqui nessa hora da graça, pela nossa querida rede Arquinite, da Web Rádio Profecia, da Web Rádio Anunciadora e da Web Rádio Amparo. Meu irmão, minha irmã, se você deseja chamar esse diácono para a sua paróquia, para estar no momento de pregação, no momento de adoração, fique à vontade. Nas redes sociais tem lá o meu contato, você pode entrar em contato e vai ser um prazer estarmos juntos. Se for então um momento de adoração, nós que falamos tanto nesse programa, de estar na presença do Senhor, de o reconhecer no pão, eu ficaria extremamente feliz. E aqui um abraço muito grande para todas as comunidades, a comunidade Dom de Deus. Tem pessoas maravilhosas aqui na nossa paróquia, da comunidade Servir, da minha querida irmã Ruth, da comunidade Canção Nova, da minha amiga Xanda, de tantos irmãos e irmãs, da comunidade Santos Anjos. Tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas que tiveram na última hora da graça aqui. Que momento de muitas bênçãos. Então, para todos vocês, meus irmãos e irmãs, é o que eu desejo do meu coração, que vocês possam estar na presença do Senhor e o reconhecer no pão. Então, se você quiser chamar esse diácono para ir estar na sua paróquia, na sua comunidade, o Instagram é edumartins_oficial. edumartins_oficial é o Instagram que você pode entrar em contato e nós estaremos juntos, louvando e agradecendo. E aqui fica um recado especial para você que mora principalmente próximo à cidade de Maricá, ou você deseja, talvez, mesmo vindo de longe, participar aqui na Hora da Graça na nossa paróquia. Tem gente que vem do Rio de Janeiro, vem de Jaconé, vem de Saquarema. Então é um momento de muita espiritualidade, de muita adoração, oração, de fervor. Então eu queria fazer um convite a mais. No dia 31 de maio nós teremos o nosso Congresso das Famílias da nossa paróquia. Será no sítio Duas Águias, na cidade de Maricá, no bairro do Condado. Lá no meu Instagram tem mais informações, você pode fazer sua inscrição online e participar desse dia maravilhoso. Como falei, vai ter a presença da Xanda, da comunidade Canção Nova, da Ruth, da comunidade Servir, do meu querido amigo Jadir Barcelos, da Rádio Catedral, do Terço da Batalha, do Fred, meu irmão, Fred Pacheco, da Banda Dom, da música Tudo é do Pai. Então, são pessoas maravilhosas que estarão presentes nesse Congresso das Famílias. Então, você pode procurar lá na rede social, fazer a sua inscrição e será um prazer passarmos esse dia maravilhoso juntos. Dia 31 de maio. Mas antes disso, é claro, tem a Hora da Graça presencial na paróquia Nossa Senhora do Amparo. No próximo dia 4, às 19 horas, Hora da Graça presencial da nossa querida Rádio Anunciadora. Se Deus quiser, vai estar lá em junho, cobrindo mais um aniversário da Hora da Graça. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Um beijo no coração e até a próxima semana em mais uma Hora da Graça. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.